A história se passa em uma época de grande corrupção e decadência moral nas cidades de Sodoma e Gomorra. Essas cidades, localizadas em um vale fértil próximo ao Mar Morto, haviam se tornado símbolos de pecado e rebeldia contra Deus. Suas ações haviam chegado ao limite da tolerância divina. Abraão, parente de Ló, havia intercedido junto a Deus, suplicando que os justos não fossem destruídos junto com os ímpios. Deus, em sua misericórdia, ouviu o clamor de Abraão e decidiu enviar 2 anjos à cidade de Sodoma. Sua missão era dupla: comprovar o estado de decadência e resgatar Ló e sua família, os únicos que ainda buscavam viver de maneira justa. Assim, ao entardecer, os anjos se aproximaram da cidade, marcando o início de uma jornada de livramento e julgamento que revelaria o poder e a justiça de Deus. A chegada dos anjos em Sodoma. Ao cair da noite, 2 anjos se aproximaram dos portões de Sodoma. A cidade estava tomada pela agitação, um reflexo de sua decadência moral. As ruas estavam movimentadas, mas os olhares desconfiados e hostis logo recaíram sobre os visitantes. Vestidos com túnicas simples, os anjos emanavam uma presença diferente, inconfundível, mas incompreendida por aqueles que os observavam. Ló, um homem de meia idade, de pele morena e olhos cansados, estava sentado próximo aos portões, como fazia todas as tardes. Apesar de viver em Sodoma, ele se esforçava para manter uma vida íntegra, sabendo que a cidade ao seu redor estava afundada em pecado. Quando viu os 2 homens se aproximando, algo em seu coração o alertou. Eles não eram viajantes comuns. Com pressa, Ló se levantou e foi ao encontro deles. Por favor, senhores, entrem na casa do vosso servo e passem aqui a noite. Lavem os pés, e amanhã seguirão o vosso caminho. Ele sabia que deixar aqueles homens nas ruas durante a noite era arriscar suas vidas. No entanto, os anjos recusaram inicialmente, dizendo que passariam a noite na praça. Ló insistiu veementemente, convencendo-os de que sua casa era o único lugar seguro naquela cidade. Por fim, eles concordaram e seguiram com ele. Dentro da casa simples, Ló preparou uma refeição rápida, pão sem fermento e água fresca. Ele estava inquieto, mas aliviado por poder oferecer refúgio aos estranhos. Do lado de fora, entretanto, os rumores da presença dos visitantes começaram a se espalhar, e os homens de Sodoma, jovens e velhos, se reuniram em torno da casa de Ló, planejando algo terrível. A corrupção de Sodoma revelada. Ainda não era madrugada quando gritos começaram a ecoar pela cidade. Uma multidão de homens se aglomerava ao redor da casa de Ló. Suas expressões eram de fúria e desejo, e suas intenções sombrias se tornaram claras rapidamente. Traga para fora os homens que vieram à tua casa. Queremos conhecê-los, gritaram, suas vozes ecoando pela noite. Dentro da casa, Ló sentiu o peso de uma responsabilidade que parecia esmagadora. Ele olhou para os 2 visitantes e percebeu que eram muito mais do que simples viajantes. Havia algo sobrenatural em sua presença, uma força calma que contrastava com o caos lá fora. Decidido a proteger seus hóspedes, Ló saiu pela porta, fechando-a atrás de si. Meus irmãos, por favor, não cometam tal perversidade, ele pediu, erguendo as mãos para acalmar a multidão. Mas suas palavras pareciam alimentar ainda mais a fúria dos homens. Eles zombaram de Ló. Quem é você para nos julgar? Você é apenas um estrangeiro aqui e quer nos governar. A multidão começou a se aproximar, e Ló percebeu que sua intervenção não seria suficiente. Antes que pudessem atacá-lo, os 2 anjos abriram a porta e puxaram Ló para dentro com uma força que parecia impossível. Assim que ele estava em segurança, os anjos estenderam as mãos, e uma luz ofuscante saiu delas, cegando os homens do lado de fora. A multidão gritou de dor e confusão, tateando no escuro, incapazes de encontrar o caminho de volta para suas casas. Dentro da casa, o silêncio era pesado. Os anjos falaram então com autoridade. Leve sua família e saia desta cidade. O clamor contra Sodoma é grande, e o Senhor vai destruí-la. Ló ficou em choque, mas os olhos dos anjos demonstravam a urgência da situação. Não havia tempo a perder. A fuga para a salvação. O amanhecer trouxe consigo uma urgência palpável. Os anjos, com semblantes resolutos, instruíram Ló. Leve sua esposa, suas filhas, e qualquer um que lhe pertença. Saiam agora.
Não olhem para trás nem parem em nenhum lugar da planície, pois esta cidade será destruída. Ló, ainda hesitante, tentou convencer os futuros genros, mas eles zombaram de suas palavras. Achavam que ele estava brincando. Angustiado, ele percebeu que não poderia salvá-los contra a própria descrença. Enquanto o sol surgia no horizonte, tingindo o céu de vermelho, os anjos literalmente tomaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas pelas mãos. Eles os conduziram para fora da cidade, e a força que os guiava não era humana. Corram para as montanhas para salvar suas vidas, ordenaram. O calor da manhã parecia um prenúncio do que estava por vir. Ló, porém, hesitou novamente, temendo que não conseguissem alcançar as montanhas a tempo. Ele suplicou: por favor, deixem-nos fugir para aquela pequena cidade ali, perto. É pequena, e poderemos alcançar em segurança. Os anjos concordaram, mas com advertências claras. Apresse-se. Não podemos fazer nada até que você esteja seguro. Assim, Ló e sua família correram em direção à pequena cidade de Zoar. Atrás deles, uma tempestade divina estava prestes a desabar sobre Sodoma e Gomorra. No momento em que Ló e sua família entraram na segurança de Zoar, o céu mudou drasticamente. Raios de fogo e enxofre começaram a cair do céu sobre as cidades, destruindo tudo o que tocavam. Os gritos de dor e pavor de quem permaneceu em Sodoma ecoaram na distância, enquanto uma fumaça espessa cobria o horizonte. Mas, no meio da corrida, houve um momento de desobediência. A esposa de Ló, incapaz de resistir à curiosidade e ao apego pelo que deixava para trás, olhou para trás. Imediatamente, ela se transformou em uma estátua de sal, congelada na paisagem como um lembrete sombrio da advertência ignorada. Ló e suas filhas continuaram, seus corações pesados pela perda. Quando chegaram a Zoar, a visão do céu incandescente e da destruição distante serviu como um lembrete de que a obediência pode ser a diferença entre a vida e a morte. Reflexão e esperança no refúgio. Enquanto a fumaça das cidades destruídas ainda subia ao horizonte, Ló e suas filhas se refugiavam na pequena cidade de Zoar. O silêncio que pairava era preenchido por uma mistura de alívio e tristeza. Eles haviam escapado, mas o custo da fuga era evidente. As memórias da esposa de Ló, agora uma estátua de sal, assombravam a mente dele. Suas filhas, ainda em choque, observavam o pai em silêncio, lutando para entender tudo o que havia acontecido. Elas haviam perdido sua casa, sua mãe, e tudo o que conheciam, restando apenas um futuro incerto diante delas. Em Zoar, Ló percebeu que mesmo ali não estava completamente seguro. Ele temia que a ira de Deus pudesse alcançar aquela cidade também. A consciência da fragilidade humana diante do poder divino o levou a tomar uma decisão: subir para as montanhas, o refúgio que os anjos haviam inicialmente indicado. A jornada era árdua, mas havia um propósito renovado em cada passo. Ló conduzia suas filhas para o isolamento das montanhas, buscando proteção e tempo para refletir. Na solidão da caverna que encontraram como abrigo, ele caiu de joelhos, orando a Deus. Seu coração estava repleto de arrependimento e gratidão. Ló reconheceu que, apesar de suas falhas, Deus havia providenciado livramento. Os anjos enviados eram uma prova clara da misericórdia divina. Naquele momento, ele renovou sua fé, confiando que Deus ainda tinha um plano para ele e sua família, mesmo em meio à destruição e ao caos. Enquanto a noite caía, o céu limpo e estrelado parecia uma promessa silenciosa de que o futuro não estava perdido. Para as filhas de Ló, havia a esperança de que, em meio à devastação, a vida ainda podia ser reconstruída. Assim, a história de Ló se encerrava, não apenas como um relato de destruição, mas como um testemunho do cuidado e da justiça de Deus para aqueles que escolhem obedecer e confiar em sua voz.